Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 166, hoje é sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. Primeira notícia de hoje, vocês devem lembrar do Conexão Gel da semana passada, que eu fechei a parte do Estamos de Olho justamente com a crise no Cazaquistão e deixei para hoje para podermos acompanhar como é que desenrolaria essa crise, né? Um país pouco conhecido de nós aqui no Brasil. E aí, esse é o tema que trago primeiro para vocês aqui nesse Conexão do dia 14 de janeiro. Aí, a primeira pergunta que vem na cabeça de alguns é se o Cazaquistão é importante. O Cazaquistão é o nono maior país do mundo, geograficamente falando, ele é um pouco menor do que a Argentina, uma população de cerca de 19 milhões de habitantes, um pouco maior que a população do estado do Rio de Janeiro, mas tem alguns detalhes interessantes. Primeiro que ele fica numa posição geográfica importante na Ásia Central, ali no meio da tal da Rota da Seda da China, ou seja, importante para a China, obviamente, mas não apenas para a China, para a Rússia, que tem uma extensa fronteira terrestre, o Irã está ali pertinho, a Índia também não está muito longe, Paquistão, ou seja, o Cazaquistão tem uma posição, lembrando aí um pouco da geopolítica clássica, ele tem uma posição geográfica importante ali na Ásia Central. Ele é o maior produtor de urânio do mundo, 42% em média da produção mundial vem do Cazaquistão, isso é importante, ainda mais agora que a gente está discutindo aí sobre a possibilidade de aumento das usinas nucleares nessa transição energética, né, em função aí da não emissão de gases por usinas nucleares. Então o urânio volta a ser um mineral interessante. Petróleo também, tem uma produção equivalente à da Nigéria, que é o maior produtor da África, por exemplo, cerca de, em média, 1,5 milhão de barris de petróleo por dia, e cedia o centro de lançamento de foguetes da Rússia, o centro de Baikonur, né? Lembrando que o Cazaquistão pertenceu à União Soviética até 1991. Então, explicando mais ou menos por que o Cazaquistão é importante, vamos à crise. No início da semana passada, início do ano, alguns protestos em função do aumento, muito grande aumento no preço dos combustíveis no país. Acabei de falar que o país é um grande exportador de petróleo e aí o governo resolveu dar um aumento bem substancial nos preços dos combustíveis e a população foi protestar, protestos pacíficos, só que eles acabaram sendo aproveitados por grupos políticos de dentro do país que tentam voltar ao poder. Essa é a análise de especialistas da Ásia Central. Obviamente, ainda não há um consenso exatamente por que os protestos pacíficos dos primeiros dias acabaram se tornando aqueles protestos violentíssimos. São 164 mortos, a última estatística que eu vi, mais de 5 mil presos, principalmente na cidade de Almaty, que é a capital, digamos assim, econômica do país, né? É a São Paulo do Cazaquistão. A maior parte dos presos e dos mortos ocorreu lá nessa cidade. E eu também chamo a atenção de vocês a rápida reação da Rússia. A Rússia enviou tropas de operações especiais de uma maneira assim impressionante. 2.000 militares russos de um dia para outro em várias aeronaves, mostrando aí uma capacidade de desdobramento de força, né? Desdobramento do exército de forças especiais russa impressionante. Lembrando que o Cazaquistão, junto com a Rússia, Bielorrússia e algumas outras ex-repúblicas da União Soviética, fazem parte da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é tipo uma OTAN da Ásia Central ali, da Rússia, com alguns países da Ásia Central, que foi assinado em 1992. Mas essas forças já estão retraindo. Ontem, quinta-feira, iniciaram aí a retração. Inicialmente elas foram empregadas para proteger as infraestruturas críticas do país. Isso é interessante, essa preocupação dessas forças externas de proteger as infraestruturas críticas, o que mostra uma certa, digamos assim, talvez uma pequena desconfiança das próprias forças do país, de uma certa maneira, mas a crise foi aparentemente controlada. Vamos aguardar os próximos acontecimentos, né? Lembrando que alguns analistas, óbvio, também levantaram a possibilidade dos Estados Unidos terem de alguma forma provocado os protestos mais violentos para desestabilizar um vizinho importantíssimo da Rússia, né? A Rússia tem grande preocupação com o seu entorno estratégico, estamos vendo isso na crise da Ucrânia, e o Cazaquistão cair para um governo não alinhado com a Rússia seria uma catástrofe para Moscou. Então isso é importante entender, não dá para descartar totalmente essa teoria de possível envolvimento dos Estados Unidos
para desestabilizar a Rússia em outro flanco. Está tendo toda essa confusão na Ucrânia e, de repente, essa crise do Cazaquistão, quase que do nada, ela explode da maneira violentíssima, com destruição de prédios públicos, etc., na cidade de Almaty, em outras cidades do país. Então é algo ainda para a gente também seguir acompanhando os desdobramentos. Em termos de disputas hegemônicas, segunda parte do nosso Conexão de hoje, Conexão 66, aproveito então, acabei de falar de Cazaquistão, vamos falar então da crise da Ucrânia que prossegue. Se vocês lembram que na semana passada, no Conexão 65, foi o tema principal, e essa semana ocorreram as reuniões, que na semana passada eu comentei, reunião em Genebra na segunda-feira com os Estados Unidos, entre Rússia e Estados Unidos, e depois em Bruxelas com a OTAN. E no final das contas, até o momento, nada de muito concreto. Aumentaram, obviamente, as declarações de militares de vários países, digamos assim, anunciando aí um possível escalada da crise no sentido militar, e eu volto a insistir a minha posição, mantenho a minha posição, não faz sentido a Rússia invadir a Ucrânia, não seria, eu sempre procuro mostrar aos meus alunos e alertar nas minhas palestras que a gente tem que pensar sempre no dia seguinte das ações, Um governo cerebral como o governo do Putin, um líder extremamente preparado em termos de geopolítica, o que ele vai fazer com a Ucrânia no dia seguinte que ele invadir a Ucrânia? Mesmo que ele tenha sucesso numa invasão, o que não é uma coisa simples, a Ucrânia não é um país qualquer, Uma invasão militar à Ucrânia certamente seria custosa para a Rússia, militarmente falando, em termos de mortos, etc. E também em termos de imagem para a Rússia. Pior ainda, se a invasão da Crimeia, se a anexação da Crimeia, digamos assim, já causou todos esses problemas a partir de 2014, vocês lembram que a Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014, imagina uma invasão militar à Ucrânia. O que a Rússia está tentando é ter a garantia da OTAN de que não, principalmente Ucrânia e Geórgia, dois países que fazem fronteira com a Rússia, e fizeram parte da União Soviética, eles não venham a fazer parte da OTAN. E eles não vão fazer. Volto a insistir, não vejo como a OTAN pagar para ver e convidar a Ucrânia e Geórgia para fazerem parte da OTAN. Seria uma provocação muito grande e aí realmente o Putin talvez tivesse que fazer alguma ação um pouco mais forte. Mas eu não creio que a OTAN vai pagar para ver, porque o seu principal aliado, o seu principal membro, que são os Estados Unidos, não estão querendo arrumar confusão ali, gente. Vamos lembrar disso. O principal problema dos Estados Unidos se chama China. E quando a gente vê toda essa crise aí da Ucrânia, ninguém lembra da China. Temos que lembrar da China. A China é um ator importantíssimo no sistema internacional. Os Estados Unidos estão preocupadíssimos com a China e essa questão da Ucrânia está desviando a atenção, desviando o foco daquele que é, sim, o seu principal alvo. E aí, obviamente, para dar um pouco de molho nessa história, ontem o vice-secretário de Estado, o vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, chegou a levantar a possibilidade da Rússia enviar, por exemplo, em retaliação à OTAN, enviar tropas para Cuba, para Venezuela. Não vai fazer isso também, mas ontem ele comentou essa possibilidade de enviar tropas para Cuba e Venezuela. Também no nosso de disputas hegemônicas, negociações em Viena sobre o programa nuclear iraniano seguem no impasse, nenhuma grande novidade. Israel tentando fazer um lobby com vários grandes países, a França, Rússia, o primeiro-ministro falou ontem com o presidente Putin da Rússia, visitou o Macron em Paris no sábado, ou seja, a Israel ali segue no seu lobby fortíssimo para que não saia um acordo com o Irã. Não tem interesse, Israel não tem interesse de qualquer coisa que possa vir a ajudar o Irã. Outro tema também interessante essa semana, não saiu muito na mídia, um relatório bem extenso do Departamento de Estado dos Estados Unidos, detalhando um pouco do porquê que as reivindicações chinesas no Mar do Sul da China são ilegais. É um relatório bastante interessante, aqueles que são especialistas na área, que têm interesse, recomendo que vejam esse relatório, saiu agora, quarta-feira, e ele comenta muito ele faz muita referência, à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Vocês lembram que é a convenção que regula toda a questão dos espaços marítimos, que foi assinada na Jamaica, Montego Bay, na Jamaica, em 1982, e entrou em vigor em 1994. Mas os Estados Unidos nunca ratificou. Então, muito interessante, a gente vê um relatório que os Estados Unidos fazem referência
a uma convenção internacional amplamente reconhecida, inclusive China reconhece, Rússia reconhece, mas os Estados Unidos não reconheceram. Né? Recomendo darem uma olhadinha. Mar do Sul da China, uma das questões aí bastante sensíveis nas relações dos Estados Unidos com a China. Vocês lembram aquela questão do Mar do Sul da China, que a China aterrou vários atóis, várias ilhotas para aumentar o tamanho de pequenas ilhas, ilhotes, e transformar em ilhas maiores para poder construir bases, inclusive pistas, né, para aeronaves de grande porte pousar, etc. Então, essa questão do Mar do Sul da China é uma questão complexa e essa semana saiu esse relatório, eu quis trazer essa notícia para vocês. E também achei interessante trazer para vocês uma conversa que saiu, muito pouca gente falou sobre isso, essa semana, uma conversa entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, com o nosso chanceler, o chanceler França, essa semana, e dentre os assuntos, Ucrânia, um tema principal a princípio, mas lendo, né, no comunicado do Itamaraty, a gente vê no final que também falaram de Haiti. Isso me chamou muita atenção. Por que o secretário Blinken falou com o chanceler França sobre o Haiti? Vamos lembrar que o Brasil comandou as forças de paz no Haiti de 2004 a 2017. O Haiti segue sendo um país muito instável. Vocês lembram do assassinato do presidente do país no seu próprio palácio presidencial, dormindo no próprio quarto. Ou seja, o Haiti segue sendo um país complicado e me chamou muita atenção esse detalhezinho do secretário Blinken ter falado com o nosso chanceler França sobre Haiti. Mas o tema principal era a Ucrânia, porque o Brasil, também, que todos vocês já sabem, se tornou agora em janeiro, essa semana inclusive, tomou posse como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ainda não é permanente. Lembro que o Conselho de Segurança das Nações Unidas é formado por 5 membros permanentes, 10 rotativos, mandato de 2 anos, e o Brasil iniciou seu mandato agora, essa semana, e o chanceler americano conversou com o nosso chanceler. A princípio, tema principal, Ucrânia, mas eu acho que tem aí esse papo de Haiti, me chamou a atenção, trouxe para vocês. Em relação à pandemia, números altos de casos, números de mortos ainda sob controle, número inclusive de internados sob controle, mas obviamente preocupa, especialmente caso o número de internações possa aumentar, inverno na Europa. Então, França com números recordes, Itália, Portugal também cresceu bastante essa semana. Então, seguimos de olho. A boa notícia é que Reino Unido caiu, e isso pode ser um indicador de que essa Omicron realmente tem uma fase relativamente curta e podemos, digamos assim, não acho que isso vá agravar. E lá do outro lado, na China, naquela política do Covid-0, várias cidades com lockdowns, atualmente são 20 milhões de chineses que estão em lockdown, muita preocupação com o Ano Novo Chinês, que é um grande feriado na China, 31 de janeiro a 6 de fevereiro, e o início das Olimpíadas de Inverno, 4 de fevereiro lá na China. Então, 20 milhões de chineses hoje em lockdown. No Estamos de Olho, segue as crises, Afeganistão, Sudão, Etiópia. Chama a atenção de vocês duas coisas novas: posse do Daniel Ortega no seu 5º mandato lá na Nicarágua, mas o interessante foi a presença do enviado especial da China para a América Latina, que estava lá, conversou com o Daniel Ortega, e o Daniel Ortega prometeu intensificar as relações com a China. Volto a essa questão, é importante estarmos de olho nesse aumento da presença e influência chinesa na América Central. E também estamos de olho na questão da Coreia do Norte. A Coreia do Norte fez o 2º lançamento essa semana, agora na terça-feira. Já tinha feito na semana passada um lançamento de míssil balístico hipersônico, ou seja, a Coreia do Norte aparentemente mostrando ter sim adquirido capacidade nesse tipo de armamento. Eu já tenho falado sobre míssil hipersônico aqui outras vezes. Rússia fazendo vários lançamentos, os Estados Unidos tentando correr atrás do prejuízo, China também. Ou seja, hoje a Rússia se destaca nessa tecnologia de míssil hipersônico, são mísseis muito rápidos e que difíceis de serem defendidos, né? E a Coreia do Norte deu uma demonstração de força. Lembrando que temos aí eleições na Coreia do Sul no dia 9 de março, a Coreia do Norte aí tentando mostrar presença, tentando forçar negociações para acabar as sanções econômicas contra ela, que obviamente pressionam bastante o país. É um tema importante, a gente não pode deixar de comentar com vocês. E a boa notícia: 40 anos do Programa Antártico Brasileiro, nesse último dia 12 de janeiro. Eu queria cumprimentar todos os brasileiros e brasileiras que fazem parte, ou já fizeram parte do Programa Antártico Brasileiro, um programa de Estado,
né? Não é um programa de um governo apenas. Inauguramos essa nossa nova estação lindíssima, moderníssima, em 2020. Infelizmente tivemos aquele incêndio de 2012 que vitimou 2 militares. Inauguramos a nova estação em 2020. Nesse verão, lá na Antártica, conseguimos novamente enviar pesquisadores para lá. Temos atualmente 11 pesquisadores dentro da estação, com os 16 militares que mantêm a estação. O Ari Rongel e o Maximiano, 2 navios da Marinha, estão voltando para a área para poder levar novos pesquisadores. Excelente notícia, Programa Antártico Brasileiro completando 40 anos essa semana. E eu rendo a minha homenagem e fecho o meu Conexão Gel, agradecendo a todos os brasileiros e brasileiras que participaram e participam do Programa Antártico Brasileiro, um programa que dá orgulho para todos nós, de uma região muito pouco conhecida pelos brasileiros, mas que precisamos estar atentos, porque ainda é uma região exclusiva para a ciência, mas não sabemos até quando. Um ótimo final de semana para todos, uma ótima semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.